Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton, a gente está aqui hoje para mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje será o nível tecnológico atual entre as nações. Estamos dando sequência aí ao conteúdo do mês de abril, que é globalização. Nós vimos nas aulas anteriores, gente, que essa globalização ela pode ser percebida de diversas formas, dependendo do espaço onde você está, dependendo do local onde você está, de qual grupo social você pertence. Vimos aí que para algumas pessoas ou para algumas nações, a globalização ela se apresenta de uma forma a proporcionar maior conexão entre os espaços, maior conexão de informações, de produção, de mercadorias, de divulgação cultural. Então, para determinados países, a globalização ela conecta mais os espaços, ela se apresenta como uma possibilidade de fluxos mais velozes. Já para outros países ou para outras pessoas, a globalização ela se apresenta de uma forma perversa, no sentido de que vários países vão apresentar níveis maiores de desemprego, de desigualdade, de dificuldade de acesso a essas ferramentas, a essas tecnologias. Então, para muitos, a globalização ela se apresenta de uma forma perversa. Em muitos casos, a globalização também se apresenta em forma de fábula, como um discurso bonito, como um discurso de igualdade, mas que na realidade apenas alguns poucos têm acesso a essa tecnologia, alguns poucos têm acesso às vantagens da globalização. E aí, considerando dessa forma, podemos entender que o mundo ele é desigual. O mundo ele vai apresentar espaços com maior nível de desenvolvimento e espaços com menor nível de desenvolvimento. Assim, a gente pode considerar que aqueles mais desenvolvidos têm mais acesso à tecnologia e têm mais acesso a essa globalização veloz que conecta os espaços. Já aqueles países com menor tecnologia terão mais dificuldade de acompanhar esse nível de desenvolvimento, terão mais dificuldade de promover uma justiça social ou de promover um desenvolvimento econômico nesse país. Então, vamos ver como que se dá essa desigualdade entre as nações na aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, o mundo atual ele vai se organizar em uma separação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Uma nova classificação global, ou a gente pode chamar também de uma nova ordem mundial. Essa ordem, ela se instaura no mundo após a queda do Muro de Berlim, após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde a gente tem, digamos assim, praticamente o desaparecimento do sistema socialista que estava de um lado desse polo, do mundo bipolar, e temos o sistema capitalista como grande vencedor dessa disputa do mundo bipolar do período de Guerra Fria, sendo agora um sistema hegemônico no mundo inteiro. Então, a maior parte dos países estão hoje associados ao sistema capitalista, estão organizados dentro da lógica do sistema capitalista. E dentro dessa lógica, o que separa os espaços, o que separa as nações é mais desenvolvimento econômico e menos desenvolvimento econômico. Por isso a gente vai ter um mundo dividido dessa forma. Então podemos observar aqui que em vermelho temos os países desenvolvidos. Esses países predominantemente se localizam no norte do nosso planeta, no hemisfério norte. Temos aí Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, vários países ao norte aí considerados desenvolvidos. A exceção aí, gente, vai ser a Austrália, que mesmo estando ao sul da linha do Equador, é considerado também um país desenvolvido. Já os países abaixo desta linha, esses países em amarelo, são considerados países em desenvolvimento
ou países subdesenvolvidos, países que passam aí por sérias dificuldades econômicas, países que têm sérios problemas sociais, países que ainda possuem um atraso tecnológico. Então, temos hoje essa configuração mundial e a gente vai usar várias palavras para definir essa divisão. Em alguns casos, a gente pode chamar os países desenvolvidos de países do norte ou países centrais, porque exercem realmente uma centralidade dentro da organização mundial, né, da influência sobre as ações no mundo. E aí, os países do sul, ou os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, serão chamados também ou de países do sul ou de países periféricos, considerando que estão à margem, né, do desenvolvimento, estão atrasados no desenvolvimento. Bom, nesse sentido, então, a gente vai ver o que caracteriza cada um dessas divisões, o que caracteriza os países desenvolvidos e o que caracteriza os países subdesenvolvidos, porque não vai ser somente um fator, não vai ser somente um critério. A gente vai ter algumas exceções aí de casos de países que possuem um PIB muito elevado, ou seja, possuem uma produção de riqueza muito elevada, mas ainda não é considerado um país desenvolvido. E a gente vai ter casos de países com uma produção de riqueza menor, com um PIB menor, mas que é considerado desenvolvido por outros fatores. A exemplo aí a gente pode citar a Itália, a Grécia, que é considerado países desenvolvidos, mas que recentemente possuem PIBs baixos. Já o caso da China, que é considerado um país subdesenvolvido ou emergente, né, que possui o segundo maior PIB do mundo, mas que em outros critérios ainda precisa melhorar, ainda precisa desenvolver para ser considerado um país desenvolvido. Bom, vamos começar então com os países desenvolvidos, o que caracteriza eles, né? São nações com elevado desenvolvimento econômico e social, ou seja, né, a população vive bem, a população tem acesso à renda, a população ganha um determinado valor de dinheiro que possibilita uma qualidade de vida elevada. Nesses países também temos normalmente um processo industrial que é mais longevo, né? Esse processo já começou aí lá no século XVII, às vezes no século XVIII, então já há um processo industrial consolidado nesses países. Temos aí produtos internos brutos elevados, PIBs, né, elevados, significa que a soma de riqueza produzida por esses países é alta. Temos aí também um elevado índice de renda per capita, ou seja, a população ganha bem. Há um elevado índice de desenvolvimento humano, ou seja, o IDH, significa que essa população tem acesso à saúde de qualidade, possui também acesso à educação de qualidade, tem um padrão de vida com maior qualidade. E, como eu já falei, né, esses países desenvolvidos eles poderão ser chamados aí de países do norte, países centrais ou países industrializados. Também poderemos chamá-los de países de primeiro mundo. Em qualquer um dos textos, né, em qualquer um dos termos, estamos nos referindo a países desenvolvidos no mundo. Nesse sentido, né, gente, podemos exemplificar aí com Estados Unidos, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Japão. Todos esses países se enquadram na nossa classificação de países desenvolvidos. Bom, um dos índices que marca aí esse desenvolvimento é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai considerar a somatória da renda, da educação e da longevidade. O que seria isso, né? A renda seria, aí, no caso, a renda per capita. Então, vai calcular aí quanto, em média, essa população vai ganhar, qual será a média salarial dessa população.
né? Então, um país que possui essa renda elevada significa que a população ganha bem, que ela tem possibilidade de viver bem com esse dinheiro. A educação, né? Ou a taxa de analfabetismo, ou a taxa de quanto tempo essas pessoas passam na escola, né? Se fazem um curso superior, se faz um mestrado, um doutorado, um PhD. Então, vai observar isso, né? Como essa população é educada, qual é o nível de acesso dessa população à educação. E a longevidade, que é a expectativa de vida, né? Quantos anos essa pessoa vai viver em média nesse país. Isso está ligado, né, ao acesso à saúde, está ligado ao acesso a uma alimentação adequada, está ligado a uma qualidade de vida, né, de se essa pessoa ela não está exposta a condições perigosas, está ligado a uma série de fatores que contribuem para que essa população tenha uma vida mais longa, uma maior longevidade. Então, isso vai nos oferecer os dados para o IDH. E esse IDH ele é medido de 0 a 1. Os países mais desenvolvidos possuem um IDH mais próximo de 1. Será aí 0,9, 0,9,5, 0,9,8. Então, esses serão países com IDHs elevados. Temos aí alguns países que terão IDH médio, né? Que aí vai ser o caso dos países em desenvolvimento. Será em torno de 7, 7,5, em alguns pontos se aproximando ali de 8, né? E temos os países com IDH baixo, que são os países pobres, os países subdesenvolvidos, abaixo de 5, por exemplo, 0,5, 0,4, são países com IDH baixo. Aqui a gente pode observar alguns países considerados desenvolvidos e qual é o nível de IDH deles em 2014. Esse ranking aí, né, vai oferecer para a gente uma noção de como é os países com a melhor qualidade de vida, o melhor lugar para se viver no mundo. E aí temos aí em primeiro lugar a Noruega, né, com 0,944, a Austrália com 0,935, a Suíça com 0,930. Então, nesses países, a gente considera que a qualidade de vida é muito boa, que essa população tem acesso a um nível bom de renda, tem acesso a um nível adequado de educação e tem acesso também a uma possibilidade de uma vida longa, com acesso à saúde, com acesso a vários fatores que possibilitem essa vida mais longeva. Vamos agora para a produção econômica nesses países, né? Normalmente nos países desenvolvidos, nós temos aí atividades econômicas mais ligadas ao terceiro setor da economia, ao setor terciário, perdão, e ao setor secundário. O que significa isso, né? O PIB vai estar mais distribuído dentro do setor terciário, do setor de serviços, normalmente ali onde se produz softwares, onde se produz alguns serviços especializados, como serviços financeiros, serviços de contabilidade, serviços de medicina, né? Então, serviços, por exemplo, de gestão de uma empresa. Então, nesses casos aí, nós temos uma grande participação nesse setor, no setor terciário. E também temos uma grande participação do PIB no setor secundário, que é o setor de indústria. Nos países desenvolvidos, esse setor de indústria normalmente é voltado para a produção de alta tecnologia. Em um país desenvolvido, normalmente se produz aí, no setor industrial, computadores, aviões, automóveis. Então, é uma indústria de ponta, de alta tecnologia. Então, esses são os dois setores onde há maior participação no PIB, na produção de riquezas do país. A gente pode observar nesse gráfico aqui a produção de riquezas dos Estados Unidos, o PIB por setor nos Estados Unidos.
Então a gente pode ver que o setor primário, que é o setor agrícola, né, o setor da agricultura, é um setor que participa muito pouco na produção de riquezas do país, apenas 1,9%. O setor secundário, o setor industrial, ele vai ter apenas 22,1% de participação no PIB. E o setor terciário, em um país desenvolvido como os Estados Unidos, vai ter uma participação de cerca de 76% no PIB. O que significa isso, né? Esse setor de serviços, ele possui normalmente um agregado de valor muito elevado. Um serviço que vai necessitar de muita tecnologia, de muito aperfeiçoamento, de um certo saber científico, de um certo saber técnico. Então, normalmente está atrelado aí à produção científica de universidades, a produção técnicas em polos tecnológicos, como é o caso do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde se produz a maior parte das tecnologias, né, que são vendidas pelas empresas norte-americanas. Então, esse setor de serviço ele é altamente qualificado. Ele produz um conhecimento, uma produção de ponta. E no mercado externo, né, no mercado global, esses serviços eles possuem um valor muito elevado. Então, agrega muito para um país. Se um país hoje quer ser desenvolvido, quer ter uma participação muito elevada no PIB, né, mundial, esse país precisa investir em tecnologia, precisa investir em ciência. Bom, vamos para o próximo, né, os países emergentes. Nesse caso aqui, gente, países emergentes são países que são considerados em desenvolvimento, países que precisam ainda melhorar em alguns setores para algum dia pleitear um lugar aí como país desenvolvido. Normalmente, esses países emergentes, eles vão possuir aí alguns problemas muito sérios, como desigualdade social, como atraso no seu desenvolvimento industrial, uma população que às vezes não vai ter uma certa qualidade de vida, vai ter um padrão médio, mediano, né, de vida, e vai ser um problema que vai ser um país que vai ter sérios problemas de fornecimento de serviços de saúde, fornecimento de serviços de educação. Então o IDH também vai sofrer, né, uma certa baixa aí. Então são países que precisam solucionar vários problemas para poder aí no futuro ser considerado desenvolvido. Apesar disso, né, apesar de todos esses problemas, esses países emergentes eles têm apresentado um crescimento econômico elevado, né? Então, a China, por exemplo, que hoje é a segunda maior economia do mundo, é considerado um país emergente. A imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem da cidade de Hong Kong, né, ali que está próximo, que faz parte ali, né, dos países asiáticos e que tem apresentado desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico elevado nos últimos anos. Então, a gente pode considerar, então, que esses países têm apresentado um poder de acumulação financeiro elevado, mas que essa acumulação financeira ela é restrita a um grupo pequeno dentro desses países. O Brasil é um exemplo disso, de um país emergente, que nos últimos anos tem apresentado PIBs elevados, chegou a figurar entre a sexta maior economia do mundo, mas essa acumulação de riquezas ainda é muito mal distribuída. Esses países considerados emergentes também, eles possuem um grave problema que é a dependência econômica de outros países. Essa dependência econômica normalmente faz com que esses países se endividem muito para poder investir em setores que são deficientes,
como o setor industrial. Então, esses países emergentes vão pegar dinheiro emprestado de instituições financeiras como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou o Banco Mundial. Então, quando pega esse dinheiro, esses países absorvem dívidas externas e precisam pagar essa dívida no futuro. E normalmente essa dívida vem carregada de taxas de juros elevados. Então, se não paga, esses juros vão se acumulando e a dívida vai aumentando. E aí, gente, quando esses países estão muito endividados, eles ficam à mercê dessas instituições financeiras que vão obrigar esses países a tomarem decisões que são ruins para a população, como, por exemplo, medidas de austeridade, como aumentar a idade para aposentadoria, cortar direitos trabalhistas, né, diminuir salários. Então, essas medidas são muito prejudiciais para a população e, às vezes, são impostas por instituições financeiras internacionais como maneira de forçar esses países a pagarem suas dívidas. Então, a gente vai ter aí uma queda de braço muito grande entre esse setor financeiro, né, setor econômico, e a qualidade de vida da população. Por isso é tão difícil em países em desenvolvimento, em países emergentes, que a população consiga ter uma qualidade de vida elevada, porque esse país ele sempre está dependendo de agradar esse sistema financeiro, esses credores internacionais. São exemplos de países assim, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, né, países que possuem dívidas com instituições financeiras internacionais. Além do mais, esses países possuem uma dependência tecnológica muito grande. Esses países precisarão comprar de países desenvolvidos tecnologias como computadores, softwares, hardwares, né? Esses países precisarão comprar veículos, aeronaves, que são produção intelectual de nações desenvolvidas, e normalmente esses produtos são mais caros. Então acaba que, mais uma vez, esses países, tendo de gastar elevados valores, vão afundando cada vez mais em suas dívidas externas. Um outro problema desses países emergentes é o fato de que a industrialização nesses países foi tardia, ou seja, começou muito depois dos países desenvolvidos. Então a gente vai ter vários casos de países que começaram a industrialização aí no século XX. O Brasil é um exemplo disso, que a industrialização começa a ganhar força aqui somente lá na década de 30 e vai ali capengando, né? Bem engatinhando, e na década de 50 começa a ganhar um pouquinho mais de força. Então, tivemos pouco tempo para consolidar o nosso sistema industrial. E esse pouco tempo faz com que a gente tenha uma industrialização atrasada, faz com que a gente esteja em um estágio atrasado de desenvolvimento econômico. Esses países emergentes, eles possuem um certo nível de industrialização, mas a indústria nesses países é uma indústria fraca, com baixo nível tecnológico. A gente vai ter, por exemplo, a montagem de equipamentos, mas a produção intelectual daquele equipamento parte de outro país. Aqui a gente vai somente montar, encaixar as peças. Em alguns casos, né, a gente vai ter aquela indústria de suporte, a indústria de base, como aquela que produz ferro, que produz ferramentas, que produz barras de alumínio, barras de cobre. São indústrias que possuem pouco valor de mercado, um pouco valor de comercialização. Imaginem, o que seria mais caro para vender? Barras de ferro ou computadores? É lógico que o computador vai ser mais caro, porque ele vai ter um valor agregado de produção intelectual maior do que o valor agregado nas barras de ferro. Então, por isso, a industrialização desses países em desenvolvimento é uma industrialização que compete pouco no mercado internacional, por ser uma industrialização tardia
que não têm um nível tecnológico muito elevado. Um outro problema nesses países é que as decisões políticas às vezes são equivocadas, no sentido de que, para alguns, o priorizar o setor primário é algo vantajoso na lógica dessas decisões políticas, mas na realidade o setor primário é um setor que agrega pouco valor também dentro da Organização Econômica Mundial. A gente pode observar aqui, né, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma distribuição do seu PIB semelhante à de um país desenvolvido. A gente tem a maior parte do nosso PIB ligado ao setor terciário, ao setor de serviços, né? E a gente vai ter aí o setor industrial aí com 26% e o setor agropecuário com 5%, que é um valor baixo, né? É uma participação baixa dentro da soma de todas as riquezas do Brasil. Mas o que a gente vê? A gente vê uma publicidade dizendo que o agronegócio é o grande motor da economia brasileira. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A gente sabe que o grande motor da economia brasileira é o setor de serviços, e seguido pelo setor industrial. Então, por que não investir mais no setor de serviços? Por que não investir mais no setor industrial, que são realmente os setores que movem um país em direção ao desenvolvimento? São decisões políticas equivocadas que, infelizmente, atrasa o desenvolvimento em alguns países. Bom, outro problema que os países emergentes ou em desenvolvimento sofrem nos últimos anos é o fato de que neles são implantadas políticas de neoliberalismo que são muito prejudiciais ao desenvolvimento industrial. Por quê? A lógica dessas políticas neoliberais implantadas nos países emergentes é de que houvesse uma maior liberdade para empresas internacionais atuarem no solo desses países, né? No território desses países. Então, essa empresa internacional, ela vai instalar uma fábrica naquele país, mas a produção de riquezas gerada por essa empresa vai ser direcionada ao país de origem desta empresa. Então, por exemplo, a Coca-Cola, a maior parte do que ela produz, da riqueza que ela produz no Brasil, vai ser direcionada para os Estados Unidos, não vai ficar no Brasil. Assim como empresas de automóveis, como a General Motors, como a Toyota, essas empresas, elas vão para os países em desenvolvimento, constroem seus parques industriais ali, mas a riqueza produzida por elas, a maior parte, vai para o país de origem. E o país onde a empresa está instalada vai sofrer com salários baixos, com uma redução de direitos trabalhistas, e esses países não vão investir em uma indústria nacional para que a riqueza fique no país. Então, nesse caso, gente, ocorre uma desindustrialização em países emergentes. Por quê? Porque o país emergente ele não vai investir em uma indústria nacional. As indústrias que estão atuando nesses países emergentes são indústrias estrangeiras, são indústrias que a gente chama de indústrias multinacionais ou indústrias transnacionais. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento do setor industrial de qualquer país que planeja se tornar desenvolvido em algum dia. Bom, um problema grave que esses países emergentes enfrentam é a desigualdade socioeconômica, né? Nós vimos aí que alguns países emergentes possuem um PIB semelhante a um PIB de país desenvolvido, como é o caso do Brasil, é o caso da China. Esses países possuem PIBs elevados, maiores do que de vários países desenvolvidos. Só que, como eu falei, esses países eles possuem uma desigualdade social muito grande. Esse valor do PIB ele não é distribuído igualmente.
Então a gente vai ter a consequência dessa má distribuição revelada, por exemplo, no IDH. O IDH do Brasil, vamos ver aqui, é o 75º, né? É o 75º IDH do mundo. Estamos atrás aí, por exemplo, de Cuba, de Costa Rica, do Irã, do Sri Lanka, do México. Então estamos atrás de vários países que a gente percebe que tem, às vezes, o PIB muito menor do que o do Brasil, mas que a qualidade de vida nesses países é um pouco melhor do que a qualidade de vida de muitos brasileiros. Então, isso significa que um determinado grupo de pessoas tem um acúmulo de riquezas muito grande e que eles monopolizam essa riqueza, e que uma grande parcela da população no Brasil, por exemplo, vai viver em uma situação de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza, né? De dificuldade de ter emprego, de ter uma renda fixa, de dificuldade de acesso à saúde, de dificuldade de acesso à educação de qualidade. Temos um grave problema no Brasil de analfabetismo funcional, né, de alunos que saem das escolas e não dominam muito bem o conteúdo, alunos que param os estudos ali no ensino médio e aí vai para o mercado de trabalho sem cursar uma universidade. Temos sérios problemas no nosso sistema de saúde, né, de filas muito longas, de tratamentos onde as pessoas não têm poder para pagar pelo tratamento. Então, isso significa que o IDH, a qualidade de vida no Brasil, precisa passar por sérias melhorias para que a gente possa, em um futuro, pleitear uma vaga como país desenvolvido. E por último, né, gente, os países subdesenvolvidos, aqueles que estão em uma situação ainda pior do que os países em desenvolvimento, que os países emergentes. Nesse caso, gente, a gente está falando de países com PIBs muito baixos, países que têm baixíssima renda per capita e países que têm índices sociais muito baixos para a saúde, para a educação, países que sofrem com problemas de subnutrição, população que morre de fome, população que tenta sobreviver com menos que $1 por dia, né? Esse $1 para custear moradia, para custear alimento, para custear roupas. Então, são pessoas que vivem em uma situação de miséria muito grave. Então, nesse caso, gente, esses países precisam de um suporte, precisam de uma ajuda internacional, precisam de uma gestão que possibilite que eles tenham um mínimo possível de segurança de vida, né, de segurança alimentar, de segurança de saúde, né? Então são países com sérios problemas. E aí a gente vai dizer o quê? Que são países com uma enorme vulnerabilidade. São países que vão apresentar aí sérios problemas para alimentar a sua população, né? São países que têm enormes problemas para desenvolver um setor industrial ou um setor de serviços, que vão conviver aí com uma mortalidade infantil muito elevada. Às vezes a natalidade também é muito alta, então a populações com muitos filhos, né, e com uma baixa renda para poder cuidar dessas crianças. Então, vai gerando uma série de problemas sociais, né? Vai faltar escola para essas crianças, vai faltar saúde para essas crianças. Então, são países que estarão em uma situação muito precária, né? De má nutrição, de desemprego. E, em alguns casos, esses países precisarão de um auxílio, né? Às vezes das Nações Unidas, de grupos de ONGs internacionais, como é o caso dos Médicos Sem Fronteiras, que vão para essas cidades, esses países que possuem um maior risco, né, de
de má alimentação, risco epidemiológico, são situações que fazem com que esses países sejam mais vulneráveis, inclusive à mortalidade em uma situação de pandemia como é a do coronavírus. Então, nesses casos aqui, né, temos países como Serra Leoa, Níger, Haiti, Afeganistão, entre outros. Esses países estão em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que os países emergentes, né? Se a gente acha que no Brasil há uma desigualdade econômica muito grande, esses países possuem uma desigualdade econômica muito maior, enfrentam problemas de subalimentação muito maiores, enfrentam problemas de corrupção muito maiores do que no Brasil. E aí a gente pode observar nos IDHs, né? A gente vai ter aqui os países com os menores IDHs do mundo, né? Como, por exemplo, aí Burkina Faso, Guiné Equatorial, Serra Leoa, Níger, República Centro-Africana. E a gente pode observar que a maioria desses países, eles são países localizados no continente africano, que é um continente que sofreu muito com uma colonização muito recente, né, com um neocolonialismo ali no século XIX, no século XX, e esse neocolonialismo faz com que esses países sofram muito mais com o processo de exploração das suas riquezas, com os processos de dominação europeia que foi imposta sobre os espaços ali, reconfigurando fronteiras, colocando povos rivais em espaços juntos, escravizando a mão de obra em muitos casos. Então, esses países sofrem hoje a consequência desse processo de colonização que foi mais recente do que o que foi imposto sobre nós aqui na América do Sul, por exemplo. Bom, gente, é isso, né? Vimos aí que existe uma diferença muito grande entre essas nações de acesso à tecnologia, de acesso à informação, de acesso a recursos de saúde, de educação, né? Mas é importante, por fim, a gente ressaltar que a gente está falando de uma média, né, da nação como um todo, dos países como um todo. E que dentro de um país há grandes variações também. Então a gente pode encontrar, por exemplo, dentro da França, nós podemos encontrar dentro da França cidades com pouco desenvolvimento tecnológico, cidades pequenas com pouco PIB, com pouca participação na indústria. Podemos encontrar também cidades na França, que é um país desenvolvido, com uma grande quantidade de moradores de ruas, moradores que passam fome, que não têm emprego, que não têm salário, que não têm acesso à educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Então, há, né, pequenos pontos ali onde você vai ter pobreza em um país desenvolvido. E também, por outro lado, você pode encontrar riquezas em países que são considerados subdesenvolvidos ou considerados emergentes, como é o caso de Dubai, né? Um país considerado subdesenvolvido, mas que possui ali um nível tecnológico elevado, um nível de riquezas elevadas, né? Temos aqui no Brasil também São Paulo como uma grande cidade mundial que possui uma produção econômica muito elevada e que faz parte de um país emergente, de um país considerado subdesenvolvido, né? De um país que é subdesenvolvido, mas que está crescendo gradualmente, que possui vários problemas econômicos, vários problemas sociais em várias outras partes desse país. Bom, é isso, gente. Isso é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido captar essa diferenciação de nível tecnológico e econômico entre os países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. E se alguém tem alguma dúvida, envie essa dúvida lá nos comentários do Classroom. E se quiser também, abra a chamada de vídeo, me pergunta lá na chamada de vídeo e a gente vai discutindo sobre esse tema. Beleza? Espero que todos tenham entendido. No mais,
Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau!